Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual desta noite. Hoje, nós queremos lembrá-los de que nós fazemos os estudos do Livro dos Espíritos alternadamente com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje é especial com a Graça Pereira, que nós estamos no véspera, já estamos no Natal, já, né? Comemorando o Natal, e a Graça vai falar para nós, vai fazer a sua exposição para as nossas reflexões. E nós pedimos também que não esqueçam de dar o seu like se gostaram. Ô, Graça, eu passo a palavra a você para as suas primeiras considerações. Saudação a todos. É um prazer estar aqui, uma alegria muito grande estarmos reunidos para mais um evento e agora falando do Natal de Jesus. Então vamos à nossa leitura inicial. Natal. Diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados que chegaram de longe. Ouves a música festiva que passa, de leve por moldura de harmonia a todas as telas da natureza. Entretanto, quando penetrar o tempo da oração, reverenciando o mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos de que estrela estaria chegando sublime e renovador, mas todos sabemos em que ponto da terra começou ele o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos trabalhadores, dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que eles ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que eles receberam do olhar a primeira nota de esperança. Lembra-te do Senhor, renunciando aos caminhos constelados de luz, para acolher-se junto aos corações humildes que o esperavam dentro da noite, e desce também da própria alegria para ajudar no vale dos que padecem. Contemplará de alma surpresa a fila dos que se arrastam de olhos enseguecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que tossem ao desabrigo. Há doentes e mutilados que suspiram pelo lençol de refúgio na terra. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas, para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam de abandono e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto, de tua fé, e nos recintos de palha e sombra a que te acolhes. Encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida, ao mesmo tempo em que nos escaninhos da própria mente escutarás de novo o cântico do Natal, como que repetido na pauta dos astros. Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Meimei. Está na Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 43, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, estamos mais uma vez reunidos em teu nome para mais um aprendizado do seu Evangelho. Gostaríamos, Senhor Jesus, de agradecer por essa oportunidade. Queremos também pedir as suas bênçãos para a nossa reunião de hoje e para todos os que estão nos assistindo e aqueles que não puderam estar presentes. Gostaríamos, Senhor, de ser abençoados por Ti e agradecemos ao Lar de Teresa, aos espíritos colaboradores, benfeitores do nosso lar, e que nós possamos seguir comemorando a sua chegada nos nossos corações, te dando graças a Deus. É com você, Graça. Então vamos relembrar, como em todo ano, a cada ano, relembramos
essa data. E lembramos o Natal de Jesus. Emmanuel nos lembra que, não por acaso, o Ano Novo e o Natal são colocados bem próximos. O Natal, lembrando o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus à Terra, trazendo a mensagem do Pai. E o Ano Novo, ele diz que é o natalício do tempo. E não por acaso as datas estão bem próximas, com diferença de uma semana, porque no Natal de Jesus nós refletimos sobre o governador do planeta, o nosso mestre, o nosso pastor, refletimos como ele está em nossa vida, como ele está, qual a parte que ele ocupa em nossas vidas. Ele que veio até nós para nos mostrar o caminho que leva ao Pai. E uma semana depois é o tempo de refletirmos sobre o nosso ano. Então, são duas datas que nos levam à reflexão sobre nós mesmos, como estamos, como colocamos esses ensinamentos do Mestre Jesus em nossas vidas. E os espíritos dizem que aquela noite foi uma noite sem igual. Nunca houve nem haverá neste mundo outra noite igual. E o céu não brilhará outra vez igual. É a letra de uma música que fala desse momento. Era dia de festa sideral, anjos cantando é Natal, os anjos que foram chamar os pastores para testemunharem a chegada do Mestre Jesus. Jesus menino, nasceu Cristo, ó Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graça, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia. Quando Jesus nasceu para nós? E Jesus vive em nossos corações todos os dias, que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança. Jesus veio até nós. Há uma outra música que lembra o momento de José e Maria a caminho de Belém. Contam que era o recenseamento, que José tinha que ir para Belém. José coloca Maria sobre um jumentinho, uma mula, e lá vai trotando a caminho de Belém. E a inspiração do compositor fez estes versos. Pela estrada de Belém viajava numa burrinha Maria e José. Carregando Maria, ela ia, o burrinho trotando, carregando Maria com carinho. Dá para sentir a emoção daquele momento. E pela estrada empoeirada, eles caminhavam, e o bom José sempre guiando a burrinha a galopar. Chegou Belém, Maria agora pede passagem. E foi de casa em casa. E
O único lugar que havia para Jesus nascer era aquela gruta dos animais, que deram calor para o menino. Depois os pastores, que os anjos chamaram. A todo dezembro, nós, na nossa mente, trazemos essa imagem ao presépio, e aí lembramos de Francisco de Assis, que fez o primeiro presépio vivo, com os personagens da cidade, lembrando essa data da chegada anunciada pelos profetas, Jeremias, Miqueias, Zacarias, Isaías. Eles haviam anunciado a chegada desse menino, esse menino que seria o Messias, o enviado do Senhor para a redenção do mundo. Os espíritos relatam que era aquela região muito convulsionada, conflitada. Havia muitos conflitos, muita perseguição. Os espíritos chegam a dizer que Jerusalém era uma cidade de espiões. E Jesus nasce ali. E nós vemos a dificuldade da pregação da mensagem do Mestre pela provocação dos doutores da lei, dos fariseus, saduceus. Para eles, aquele homem extraordinário era uma ameaça, pois ele trazia uma nova mensagem. Até ali, eles tinham os profetas, que haviam se calado durante mais de 5 séculos. Durante mais de 5 séculos, aquele povo não ouvia a voz dos profetas. E agora surgia Jesus e trazia uma mensagem. Como no Sermão da Montanha, ele dizia: a lei antiga vos disse, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E assim ele foi indicando. Ele trazia uma nova mensagem. Ele rompeu com a lei antiga? Não. Não vim destruir a lei. Vim cumpri-la. Como Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem complementar. Moisés era para um tempo de homens rudes, revoltados, e é aquela voz forte, um Deus justiça, a lei de Talião. Jesus vai apresentar Deus amor, Pai. O Pai sempre é um Pai amoroso, mas ele não vai agradar ao sinédrio, mas ele vai esclarecer. Eu não vim para os sãos e para os prudentes, eu vim para os doentes, para os necessitados. E ele se rodeia, caminhando pelas estradas poeirentas,
atravessando o Rio Jordão, andando pela Galiléia, pela Judéia, atravessando a Samaria, que os judeus sempre evitavam, e indo além do Jordão, ia pregando aquilo que ele dizia que o pai tinha incumbido de fazer, que era anunciar o reino de Deus, anunciar o reino dos céus, o reino que, no diálogo com Pilatos, quando ele é aprisionado, Pilatos indaga-lhe se ele é rei. E ele diz: Tu dizes, mas meu reino não é deste mundo, ainda. E ficamos com a certeza que, sim, teremos um reino de Deus na terra, construção nossa, dos homens. E ele deu o roteiro, nós temos o roteiro. Ele nos deixou o evangelho, ele nos deixou o Sermão da Montanha, que Gandhi certa vez disse que se perdesse todos os livros do mundo e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Kardec chama de código divino, o código moral que ele nos deixou, que ele resumiu. Certa vez, quando lhe perguntaram, um fariseu lhe perguntou qual seria o maior mandamento. E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e, e todos os profetas. O amor resume toda a doutrina que Jesus veio nos ensinar. Por isso ele nos convidava a amar, a amarmos uns aos outros, a perdoar e a nos reconciliarmos. E nós, nesse período, ficamos pensando. A Joana disse que ele desceu até nós, saiu lá dos mundos celestes, tão alto para nós, tão distante, porque ele nos viu já lá no nosso futuro, plenos de luz, como o convite que ele nos fez, que brilha a vossa luz, pois ele nos viu lá no futuro. Por isso, Joana de Ângeles nos diz que ele veio até nós para nos mostrar o caminho para que nós pudéssemos nos tornar luz, como ele, luz do mundo. Nessa data, que é uma data importante, nós sabemos que no calendário realmente não foi nessa data que ele nasceu, mas isso não importa. Importa a comemoração, a lembrança do seu nascimento, porque aí lembramos de toda a mensagem que ele nos trouxe. Os espíritos nos lembram que ele dividiu e mudou a história do mundo. Victor Hugo, certa vez, disse que o Cristo, com a sua mensagem, ele era a origem da civilização ocidental, porque ele tinha transformado as relações entre os homens. Emmanuel nos cita isso numa de suas mensagens, lembrando que na Síria
os poderosos deixaram de cegar os seus escravos depois do Cristo. Então, estamos aqui, 2025, lembrando esse mestre e aproveitando para refletir. Cristo nasceu na manjedoura do nosso coração, porque Emmanuel também, na mensagem que ele lembra da proximidade do Natal e do Ano Novo, ele nos fala disso. Jesus nasceu na manjedoura, naquela gruta em Belém. Agora ele precisa nascer na manjedoura do nosso coração. Qual o significado? Qual a importância de Jesus para nós? Como Jesus está presente em nossas vidas? Que lições nós conseguimos aprender com esse mestre, que nos deu todas as lições das virtudes? E aí, Emmanuel nos diz o seguinte: a manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava, em definitivo, a maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Foi a primeira batalha, segundo Emmanuel, da luz contra as trevas. Como o germe do Cristo em nossa alma, fazendo luz em nossa sombra. E a luz clareando o caminho do homem e iluminando o Espírito eterno. E Cleia, uma das mentoras do nosso lar de Teresa, mentora de nossa fundadora, Dona Brunilde Mendes do Espírito Santo, no Natal de 2000, através da mediunidade da Dona Brunilde, nos trouxe uma mensagem que era dirigida àqueles da campanha do Quilo que participavam dessa campanha. E a mensagem tem por título Convidados de Jesus. Na sala grande, enfeitada, já brincava a meninada. De um lado, Papai Noel e a seus pés muitos brinquedos. Os ornamentos da mesa eram um primor de beleza. Todos sorriam. Belos hinos cantavam. Lá fora, o céu estrelado mostrava-se engalanado em homenagem ao Senhor. Tudo resplendia amor. Mãe, mas onde estaria aquele Jesus menino, tão pobre, tão pequenino, em que recanto da sala, que tanto brilha e reluz, poder-se encontrar o presépio de Jesus? Ao soar as badaladas do sino, na igreja ao lado, calaram-se todas as vozes.
Que Jesus seja louvado, diz o anfitrião, concentrado. Entretanto, neste momento, algumas suaves batidas foram por todos ouvidas. Quem será? Indaga alguém. Não esperamos mais ninguém, mas ao descerrar-se a porta, surge um homem, uma mulher, e em seus braços uma criança ofegante, quase morta. Surpresa, constrangimento, foi o oculto sentimento ante o casal que tristonho surgia ali como um sonho. Que fazer? Intimamente indagavam. Aceitar sua presença? Dar-lhes um pouco de pão e encaminhá-los à igreja seria a solução? No entanto, atravessa a sala o pequeno Carlinhos, que fitando a mãe indaga: Mamãe, não é o nosso Jesus que ama aos que estão tristes e sozinhos? Para a festa de Natal, convites não foram dados? De certo, estes que chegam são de Jesus convidados. E com gestos repassados de encantadora doçura, que só as crianças têm, estende as mãos a sorrir e convida: podem vir, está na hora de rezar, e depois vamos cantar Estrelinhas de Belém. Neste instante, uma grande luz iluminou toda a sala. Surge Jesus, resplendente, e fala suavemente: abençoados sejais vós que aqui me louvais, com vossos gestos de amor. Abençoados sejais todos vós, que consolais aqueles que gemem tristes, sufocados pela dor. Mas enquanto na terra existir um coração de criança, com amor tão profundo, não perderei a esperança de tornar feliz o mundo. Desfez-se pouco a pouco a claridade na sala, todos choravam, sem conter a emoção. E no milagre divino, que só Jesus faz surgir, nos braços da pobre mãe estava a criança a sorrir. Hinos se foram elevando, falando de gratidão, de amor a Deus e a Jesus. E em cada coração, a partir daquele instante, permaneceu para sempre a bênção da eterna luz. Alma irmã, na noite santa, ergue tua voz e canta, minha homenagem ao Senhor. Mas se alguém à tua porta bater, dominado pela dor, triste, só, desarvorado, estende tua mão generosa, torna-o feliz ao teu lado, oferece-lhe pão e luz, porque de certo também esse alguém é só mais um convidado para o teu Natal com Jesus. E Cleia, psicografia, Natal de 2000. Feliz Natal de Jesus a todos e que possamos seguir com Jesus. Qual o melhor presente que nós poderíamos dar a Ele? Certamente a nossa transformação. Ele nos aguarda há quanto tempo? Imaginamos? Não sabemos, mas é há muito tempo. Que possamos, a cada dia,
deixar que Jesus nasça no nosso coração e desabroche em nós as virtudes que ele nos deixou. E como ele resumiu, o amor e o mandamento que ele nos deixou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Que Jesus nos abençoe. Feliz Natal. Obrigada, Graça, por essas reflexões tão lindas. Nós agradecemos também aos companheiros que nos acompanharam até esse momento. E na próxima segunda-feira, às 19 horas, estejamos também reunidos. E vamos então à nossa prece final. Senhor Jesus, estamos mais uma vez pedindo as suas bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que estiveram conosco até agora sejam abençoados, e que essas reflexões possam também nos acompanhar no nosso dia a dia. E assim, Senhor Jesus, agradecido por todos os espíritos de luz que nos acompanham, agradecidos pelos, pela nossa obra na casa no Lar de Teresa, essa oportunidade de trabalho. Agradecidos, nós te agradecemos mais uma vez e te pedimos, Senhor, que nos acompanhe sempre, esteja conosco hoje e sempre, e que nesse Natal nós possamos reviver o seu nascimento, festejar o seu nascimento com muita paz e muita alegria, distribuindo, Senhor, o que nós temos de melhor para os nossos irmãos mais necessitados. Que assim possa ser, graças a Deus.